sabe identificar quando vai ao supermercado ou em casa os produtos mais adequados, os que não estão estragados. Muita gente compra no supermercado, leva para casa e acha que só colocar na geladeira já é suficiente. Eu tô aqui com a Flávia, na casa da Dona Maria, que abriu as portas muito gentilmente pra gente mostrar o que é certo e o que é errado. Flávia, qual é o primeiro cuidado que as pessoas têm que ter ao comprar o alimento? Na verdade, esses cuidados começam antes do armazenamento. Tá? A gente tem que observar na hora da compra se as embalagens não estão violadas, se não estão estufadas, se a lata não está enferrujada, amassada demais. E outra coisa muito importante é atentar ao prazo de validade. Tá? Porque tomando todos esses cuidados, você prolonga o quê? A vida útil desse alimento dentro da sua geladeira. Vamos mostrar então um pouquinho na geladeira da Dona Maria. Dona Maria, que sempre a senhora tem o cuidado de olhar o que a Flávia falou no supermercado, Dona Maria? Alguma coisa. As latas eu olho, que está amassada, enferrujada, se não está aberta, mas sempre eu tomo cuidado e também a validade. A geladeira tem as partes mais frias, né? A parte superior dela é uma parte mais fria. Então, o que a gente vai colocar nessa parte de cima da geladeira? Colocar alimentos mais perecíveis, leite derivados, frios e sempre atentar o quê? Conservar, colocar nas embalagens com tampa igual tá aqui. Esse alimento que já foi preparado, por exemplo, ele pode já ficar numa parte intermediária, ele já foi cozido. Tá? Então, a gente já eliminou grande parte das possíveis bactérias que possam, né, apresentar nesse alimento. A gente tem que evitar também o quê? Essas embalagens originais. Quando chegar em casa, vamos trocar, vamos colocar num saquinho limpo, novo, o quê? Esse tomatinho, tirar dessa embalagem de isopor aqui, tá? Ele pode também ficar aqui embaixo. Interessante, o ovo também tá aqui nessa parte mais interna da geladeira. Por quê? A porta da geladeira é uma parte o quê? Que tem menos frio, vamos dizer assim. Tá? Então a gente pode também, se não é uma geladeira, principalmente que é aberta com muita frequência, colocar esse ovo aqui dentro, tá? Na parte mais interna. Outra coisa, um extrato de tomate, né? Ele foi aberto, não usou tudo, vamos transferir para um recipiente com tampa de vidro ou de plástico, por quê? Porque à medida que ele vai ficando aberto dentro da geladeira, você cria o quê? A possibilidade de contaminação. Tá? De entrada de micro-organismos, de bactérias, de fungos. Aqui tá certinho as frutas e as verduras na parte mais baixa da geladeira, tá? Também uma coisa, verduras que vão ser consumidas com casca, por exemplo, tentar tomar o cuidado de colocar numa solução com água sanitária, para cada 1 litro de água, uma colher de água sanitária. Vamos olhar a parte de cima então, Flávia, que é uma das partes que eu acho que com mais dúvida, que é a parte da carne, né? A carne chegou, separa, né, as pessoas, cada um separa aí nas porções adequadas. É interessante a gente trocar esse saquinho também, porque ele entra em contato com o carrinho e a carne é um produto muito perecível. Colocar sempre o quê? O que é mais novo na parte mais interna, no fundo, trazer aquilo que é mais velho para frente. Tá? O que está há mais tempo congelado, para que você não, às vezes, esqueça algum produto por muito tempo no freezer ou na própria geladeira. E quanto à própria refrigeração da carne? No supermercado ela vem congelada, né? No açougue ela está conservada ali, ela vem para casa, esse transporte pode ter alguma alteração? Aquilo que deve ser mantido congelado ou resfriado, a gente tem que tentar deixar por último, para comprar no supermercado. Chegar em casa, tudo isso tem que ser o que é primeiro que deve ser guardado, tá? Os congelados, os refrigerados, a gente guarda primeiro, tá? E outra coisa também importante é o descongelar a carne, nunca fora da geladeira, sempre dentro da geladeira. Eu coloco a carne para descongelar fora da geladeira. Eu não sabia que tinha que ser assim, eu nunca coloquei dentro para descongelar, eu tiro e coloco fora. Agora, sobre assim, armazenar, trocar os saquinhos também eu nunca troquei, não. Não sabia que tinha que trocar. Foi bom eu aprender. Eu coloco o queijo aqui também, tampado.
O queijo é interessante, até tá correto, né? Ela transferiu para uma outra embalagem, provavelmente comprou num saquinho, tá? Já ralado, ou se ela ralou aqui, colocou numa embalagem tampada, mas é interessante que a gente coloque ele aonde? Nessa parte mais fria da geladeira, que é essa parte superior aqui. Flávia, nós estamos num horário, a Dona Maria acabou de fazer o almoço, ela está guardando agora o que sobrou do almoço, né? Qual que é a melhor orientação para a Dona Maria? Como que ela deve colocar aqui na geladeira? Tá, o alimento ele tem que ser guardado imediatamente, né? Aquilo que não for ser consumido, a sobra do almoço, do jantar, não pode ficar esperando resfriar fora da geladeira. A gente guarda imediatamente na geladeira para não deixar o quê? Em temperatura ambiente, que é uma temperatura propícia à proliferação da maioria dos fungos e das bactérias que naturalmente tem no ambiente, que pode ter ficado também nesse alimento, mesmo com o cozimento. Muitos problemas de intoxicação alimentar acontecem, às vezes, dentro de casa mesmo, por causa desses descuidos, de às vezes deixar uma comida no fogão, não guardar no recipiente com tampa, pôr na geladeira, deixar muito tempo fora da geladeira. Eu quero saber como que eu guardo o peixe e o presunto e a mussarela. O peixe também congelado, sempre num saco plástico, bem lacrado, não só por cuidado de contaminação, mas também porque o peixe, né, tem muito odor, transmite, né, os odores aí para os outros alimentos. E o presunto, né, como os frios, os leite, derivados, molhos, tá, são produtos que são mais perecíveis, que estragam com mais facilidade, a gente sempre coloca aqui na parte de cima da geladeira, nessa parte mais fria e sempre também em recipiente fechado. Muito obrigada pelas dicas. Eu agradeço aqui a Dona Maria, que abriu as portas da casa dele, a da geladeira. E pergunto, Dona Maria, as dicas foram válidas? Foram muito boas. E você do Tudo a Ver já conferiu algumas dicas, não vai errar em casa.